Guerreiras do K-pop é cheio de personagens cativantes, mas por trás de cada um deles existem histórias que muitos fãs nem imaginam. Será que você conhece todas as tragédias que aconteceram nessa trama? Jinu. O Jinu sempre foi egoísta. Respira fundo antes de continuar. Uma das histórias mais trágicas e dramáticas do filme Guerreiras do K-pop é a do líder do Saja Boys, que escolheu a fama ao invés da família, mas acabou, bem, digamos, criando um desastre ainda pior. Na conversa que teve com a Rumi, ele falou que utilizava a voz para sustentar sua família, enquanto eles passavam por dificuldades. Como em toda boa história de drama, surge o Guimá oferecendo ajuda. Mas, claro, nada nessa vida vem de graça. Ele queria algo em troca. Jinu, querendo sair de uma vez daquela situação, aceitou achando que poderia ajudar todo mundo e sair de cena como herói. E, no começo, até funcionou. Conseguiu beneficiar a mãe e a irmã, deixando todo mundo bem pelo menos inicialmente. Mas aí vem o plot twist. Jinu foi morar no palácio. E adivinha? Sua mãe e sua irmã não podiam morar lá. A situação, que já era complicada, virou uma bomba emocional. A culpa caiu sobre ele com a força de um meteoro, e o Jinu virou praticamente um demônio arrependido. Há 400 anos ele carrega esse peso, tentando se perdoar, ou pelo menos lidar com a ideia de que provavelmente ele foi o responsável pelo triste final de sua mãe e irmã. O que torna tudo ainda mais trágico é que ele sempre teve medo de confirmar a pior notícia, se elas realmente morreram. A imaginação dele fazia o trabalho de terror psicológico, e a cada pensamento ele se sentia mais culpado. E o vilão soube utilizar isso muito bem. Mas você acredita que realmente o Jinu agiu pensando apenas em si? Por trás de cada segredo revelado, ainda existem mistérios, tragédias e conexões inesperadas que vão mudar completamente o que você pensa sobre esses personagens. Tá preparado? Então vem curtir com a gente mais esse vídeo. Rumi. A Rumi não sabe o que é ter uma família de verdade. A história da Rumi é de partir o coração. Ela perdeu a mãe e nunca conheceu o pai, e até hoje não se sabe se ele voltou para o submundo ou se foi simplesmente exterminado. Ou seja, drama desde o início. Ela acabou sendo criada pela Celine, que tinha boas intenções, mas demonstrava pouco afeto e em diversos momentos parecia ser bem fria com a Rumi. E ainda não aceitava quem ela era. Isso sem falar que pedia para ela esconder suas marcas, pois isso era uma vergonha, fazendo com que ela carregasse uma culpa silenciosa pela morte da mãe e pelo jeito como vivia escondendo marcas que não tinha escolhido. Para piorar, a Celine fazia com que Ruby mentisse para as amigas, as outras integrantes das Untrix. Quando tudo isso foi descoberto, ela se sentiu completamente sozinha e procurou a Celine, esperando algum conforto, mas recebeu só mais regras e conselhos de se esconder melhor. Amor de verdade? Nem sombra disso. A Celine nunca deu o afeto que Rumi precisava, e no filme não aparece nenhum outro parente que pudesse preencher esse vazio. Ou seja, ela cresceu sem conhecer o amor genuíno, vivendo com culpa e isolamento e, convenhamos, isso é de cortar o coração. E isso quase a fez desistir por um momento, mas teve força para recuperar suas amigas e restaurar o Omo. Baby Saja. O Baby Saja não é apenas o membro mais novo do Saja Boys, mas também o que carrega maior tristeza pelo seu passado. Muita gente acredita que ele, na verdade, foi levado para o submundo ainda quando criança, o que explicaria por que, no filme, ele tem pupilas humanas, diferente dos demais. Isso também indica que ele provavelmente nunca conheceu seus pais e foi levado diretamente para o submundo, sem ter uma infância normal. Ou seja, mesmo sendo mais jovem, Baby Saja carrega traumas que poderiam facilmente preencher páginas de um diário de tristeza infinita. Ser caçula não significa ter uma vida mais fácil, e no caso do Baby Saja, a inocência da infância foi praticamente arrancada antes mesmo de ele conseguir chorar direito. Antes de continuar descobrindo todas as histórias trágicas em Guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo o drama. Gugu Dada. Zoey. A Zoey construiu sua personalidade a partir de experiências de vida bastante intensas, especialmente pelo divórcio dos seus pais. Embora o passado dela não seja totalmente mostrado, em músicas como Brilho podemos perceber que ela viveu entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia. Parece que desde cedo ela sentia uma espécie de puxão em duas direções, um lado ligado à Coreia, provavelmente sua mãe, e outro voltado para os Estados Unidos, provavelmente seu pai. Tudo indica que ela precisou lidar com esse divórcio desde muito jovem, e isso moldou a Zoey que conhecemos, alguém que quer agradar a todos, mas que acaba se prejudicando no processo. Ela cresceu preocupada mais com os problemas dos pais do que com a própria vida. Essa personalidade dividida aparece de várias formas. Ela tem 23 cadernos com anotações sobre demônios e uma fixação quase obsessiva pelas caçadoras anteriores, as Irmãs Solares. Não é coincidência, isso reflete alguém que sempre buscou aprovação, mas nunca conseguiu se agradar de verdade. Zoey se tornou esse tipo de pessoa que carrega a responsabilidade dos outros nas costas, esquecendo de cuidar de si mesma. Ela queria ser a ponte entre dois mundos, agradar a todos,
mas a vida nem sempre facilita, e o preço disso é uma carga emocional gigantesca. Além disso, muitos fãs acreditam em uma teoria bem curiosa, de que sua mãe escondeu durante muito tempo ter sido uma caçadora e não foi para proteger, foi porque de alguma maneira não queria mostrar seu lado mais sensível, pois não sabia nem como explicar para o marido. Isso sem dúvidas pode ter sido o motivo que fez a separação acontecer, talvez quando seu marido descobriu a verdade e se sentiu traído. Isso sem falar na Zoe, que pode ter descoberto a verdade de uma maneira não muito legal, e isso deixou a sua relação com seus pais ainda mais abalada. Afinal, por que nunca vimos eles na trama? Ela nunca apareceu ao lado de sua família. Provavelmente eles nunca foram a um show da filha, mostrando que existem feridas abertas e uma relação bem conturbada. Às vezes, crescer entre mundos diferentes e ter que resolver problemas que não são seus faz com que até a pessoa mais determinada carregue um peso que ninguém consegue ver. E no caso da Zoe, esse peso acabou moldando cada decisão, cada obsessão e até a forma como ela enxerga os outros e a si mesma. Família do Jinu. A irmã e a mãe do líder dos Saja Boys provavelmente morreram de fome. Isso mesmo. Segure a emoção. A única cena em que elas aparecem é quando as primeiras caçadoras estabelecem o Omon, e, nessa época, ainda não vimos o Jinu. Isso indica que tudo aconteceu bem depois, possivelmente quando ele já estava no submundo. O que aconteceu depois permanece um mistério, mas muitos fãs acreditam que elas continuaram passando por enormes dificuldades, até que a fome acabou levando-as desse mundo. Um destino trágico que deixa qualquer um com o coração apertado. O mais cruel nessa história é que Jinu queria salvar a família. Ele acreditava estar fazendo melhor, buscando fama e poder no palácio para protegê-los. Mas a realidade se mostrou implacável. Enquanto ele conquistava status e poder, sua família perdia tudo, literalmente. Ele sustentava a família financeiramente, mas não podia sustentar o destino delas. A culpa que ele carrega desde então é imensa, uma sombra que o acompanha há séculos e que transformou o herói que queria ser em alguém quase tragicamente arrependido. E fica a grande questão: será que elas tiveram um destino melhor? Quem sabe um parente distante apareceu em suas vidas transformando sua realidade, mas o Jinu nunca poderá se desculpar ou nem ao menos conversar com ele sobre o que aconteceu. Pais da Rumi. Os pais da Rumi nunca aparecem no filme Guerreiras do K-pop, mas todos sabemos que a mãe dela faleceu logo após o parto. O pai, ninguém sabe ao certo o paradeiro. É bem provável que ele também tenha morrido, mas os detalhes ficam no mistério, como toda boa história de K-pop cheia de segredos. Alguns fãs acreditam que a Celine pode ter tido alguma responsabilidade nisso, embora de forma acidental. A teoria é que, enquanto tentava atingir o pai da Rumi, que era um demônio, a mãe dela acabou tomando a frente e morreu no lugar. Isso teria deixado a Celine carregando uma culpa enorme, de quebra, fez com que a Rumi crescesse querendo ser perfeita e sincera, talvez tentando compensar a tragédia familiar. Dizem que ambos os pais morreram no mesmo dia. Há até uma cena deletada que mostra a lápide emitindo uma energia demoníaca intensa, mas isso gera outra questão. Como a energia demoníaca poderia vir da mãe se ela era uma caçadora? O mais provável é que Celine tenha enterrado os dois juntos, e a energia demoníaca seja um reflexo do trauma e da culpa que ficou para trás. Dizem que ambos os pais partiram no mesmo dia, e muitos acreditam que foi justamente porque se amavam profundamente, cada um disposto a se sacrificar pelo outro. Um amor tão intenso que nem a morte conseguiu separá-los, deixando um rastro de tragédia. Mas a pergunta que permanece é: será que um amor tão profundo vale o preço da própria vida? Se ainda não faz parte, se inscreva no canal e cola com a gente em todos os vídeos. Celine. Já que estamos falando da Celine, vamos tocar na parte mais intrigante dela. Dá para ver em seu rosto que falta algo e possivelmente é a alegria. A Celine se sentiu extremamente sozinha, seu rosto não mostra nenhum tipo de felicidade. Ela tinha seu próprio grupo, as Irmãs Solares, como ponto de apoio, mas quando as perdeu, simplesmente não soube o que fazer. Tanto que ela nunca continuou a vida normalmente. Não se casou, não teve filhos, e parece que viveu como se tivesse uma obrigação silenciosa pela amiga que faleceu. Muitos fãs até acreditam que a Celine pode ter alguma ligação com isso, e se for verdade, seria ainda mais terrível, porque ela teria que lidar com culpa, tristeza e arrependimento ao mesmo tempo. Talvez seja por isso que a Celine nunca conseguiu dar afeto ou amor verdadeiro para Rumi. Ela sempre fez tudo para manter a filha de sua amiga bem, mas não sabia como dar o amor que a menina precisa. Talvez ela nunca tenha aprendido a amar. E assim sua tristeza virou quase como um modo de vida. Em todas as cenas que aparece sempre tem um semblante carregado e nunca sorri. O que será que aconteceu com a Celine que a fez ficar assim? O Mystery já foi integrante de uma banda que, digamos, não deu muito certo. Ele nunca soube lidar com o fracasso, e isso parece ter deixado marcas profundas na sua personalidade. Muita gente acredita que o Mystery Saja também pode ter tido uma banda no passado. A teoria vem de uma cena do episódio no consultório do Dr. An, quando a Rumi vê uma foto de 4 possíveis integrantes, e entre eles está o Mystery. Esse detalhe levou os fãs a especular bastante sobre o passado musical dele. O fato de ele nunca mostrar o rosto também tem uma explicação possível. O integrante do Saja Boys não sabe lidar nem com a fama, nem com o fracasso. Tudo isso é uma consequência direta das decepções que ele
enfrentou e que acabaram moldando sua personalidade mais reservada. E talvez seja exatamente isso que o torna tão interessante. Um artista marcado pelo passado, cheio de segredos e de cicatrizes invisíveis, que ainda assim continua tentando encontrar o seu lugar. Será que algum dia o Mystery conseguirá se libertar do peso das próprias decepções e brilhar de verdade, sem medo de se mostrar? No final, tudo isso mostra que por trás de cada batalha, existem perdas, traumas e escolhas difíceis que moldam histórias trágicas em guerreiras do K-pop. Se você é fã de animações, dá uma conferida nesses 2 vídeos que você vai adorar. Valeu por acompanhar e até logo!